da sua menstruação. O esposo deve entender e deve procurar, nesses dias, evitar o máximo possível ser estimulado sexualmente. Então tem os períodos, aí o casal está em oração, em jejum, ou alguma missão para a igreja, ou missão no seu trabalho. Então deve-se lutar contra todo tipo de pecado sexual. E por que então eles não podem demorar muito a ter então a relação sexual? Por causa de Satanás, que vai tentar esse casal e fazer com que eles então cometam o adultério e percam assim a salvação, percam a comunhão com Deus. Parte 3, o solteiro. Número 14. O que quer dizer cada um tem de Deus o seu próprio dom? Então o termo dom refere-se a uma capacitação sobrenatural conferida por Deus para alguém permanecer solteiro sem abrasar-se, sem frustração. O cristão pode permanecer solteiro por tempo indeterminado ou nunca se casar para realizar propósitos específicos de Deus. Isso requer não somente domínio próprio, mas um dom especial da graça divina, o qual não é concedido a todos. Cada um tem de Deus o seu próprio dom. O que quer dizer cada um tem de Deus, então, o seu próprio dom? Então, há algumas pessoas que resolvem se dedicar integralmente a Deus, e essas pessoas, orando, buscando a Deus, podem receber então de Deus essa dádiva, né? Esse dom de conseguir então permanecer aí sem se casar, permanecer sem a prática sexual, sem ter aí um ato sexual durante a sua vida, que está dedicado então integralmente a Deus. Na pergunta número 15, com que tinha a ver o conselho de Paulo aos solteiros que desejavam permanecer nesse estado de solteiro? Então tinha a ver com as condições sombrias que estavam para atingir a igreja. No versículo 26, a expressão instante necessidade equivale à situação angustiosa que se aproxima. Então Paulo, devido a pensar na volta iminente de Jesus, e ele vivia todo o tempo pensando que Jesus estava voltando nos seus dias, então ele aconselhou os jovens: olha, por causa das dificuldades, por causa aí das coisas que estão para acontecer, é melhor ficar como eu, ficar solteiro, se dedicar a Deus, do que se casar e ter vários compromissos para cumprir. Mas nunca Paulo disse que não podia alguém se casar. Na parte 4, compromissos cristãos no casamento. Então 16, a mulher e o marido podem ou devem se separar. Por quê? Então, aqui um casal onde um é crente e o outro não é crente. E aí começa a haver uma discussão. Então, aí diz bem claro, o marido não deixe a mulher. Então não deve se separar por causa disso. A satisfação sexual é necessária, desde que vá até onde a palavra de Deus permite. Então, por exemplo, se o marido não é crente e exige que a sua esposa pratique um ato sexual ilegítimo, né? Por exemplo, sexo anal, ela deve dizer: olha, eu sou uma serva de Deus, meu corpo é templo do Espírito Santo, eu não posso fazer isso. Então, nós podemos praticar sexo, eu te amo, você deve entender, mas eu não posso ir além do que a palavra de Deus me permite. Então, esta mulher deve continuar tendo a relação sexual com seu esposo, desde que ela não vá de encontro à palavra de Deus. Ela não pode ser obediente em tudo quanto ao seu marido, sendo desobediente a Deus. Em primeiro lugar sempre está Deus e a palavra de Deus. Então, a mulher crente não deixa o seu esposo descrente, tá? Nem o esposo que é crente deixa sua esposa descrente. Ame-a, respeite-a, trate com todo carinho, amor, não deixe faltar essa relação íntima, né? Mas nunca ultrapasse a palavra de Deus. 17. Para completar. Naquela época, tanto a lei romana quanto a judaica concedia igualmente ao marido e à mulher o direito de dissolver o casamento por qualquer razão. Jesus, porém, declarou enfaticamente: qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então você leia aí esses versículos que falam sobre esse assunto. Então aqui falamos da indissolubilidade do casamento.
casamento não pode ser dissolvido. E isso era um costume normal. Por qualquer coisinha se separava. Então Jesus diz: o que Deus uniu, não o separe o homem. É bem sério isso. E Jesus deixou aí que só havia uma possibilidade. Por exemplo, o homem se casava. No primeiro dia descobria a mulher não era virgem. Então, ele poderia separar-se dessa mulher. É isso que é ensinado na palavra de Deus. Mesmo que haja aí de repente um adultério, né, é ensinado por Jesus que nós devemos amar. E o amor traz o perdão, a reconciliação. Por que a mulher pode amar e pode perdoar e o homem não? Então deve-se procurar de todas as maneiras que haja o perdão, a reconciliação. Se não for possível, então Paulo diz que pode se separar, mas vão ficar solteiros, porque se casarem de novo, estarão cometendo o quê? Um adultério. E Jesus diz que quem se casar com a repudiada comete adultério. Vamos ver a pergunta 18. Segundo 1 Coríntios 7, de 12 a 16, o descrente passa a ser santo em Cristo perante Deus porque seu cônjuge é convertido? O que significa então esse termo santo? Significa que o marido ou a mulher de um crente é motivado a chegar-se a Deus pelo modo consagrado de viver do crente. Através do cônjuge crente, as bênçãos do casamento são conferidas sobre o descrente. Que as bênçãos de Deus estão naquele lar, naquela família, porque um é crente. E o que não é crente poderá, vendo o testemunho do crente, ele poderá com isso um dia aceitar Jesus e se tornar também um crente, um cristão legítimo, né? Que se arrependeu dos seus pecados e aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Então, é isso que está dizendo aí. Não está dizendo que porque um é crente vai levar o outro para o céu que não é crente. 19, então, no caso dos filhos, segundo 1 Coríntios 7, de 12 a 16, os filhos descrentes passam a ser santos em Cristo perante Deus, porque seu pai ou a sua mãe é convertido? O que significa então esse termo santo? Então, os filhos não passam a ser crentes, não são salvos por causa do pai ou da mãe, ou porque ambos são crentes. Eles devem também aceitar Jesus como Senhor e Salvador, porque Deus não tem neto, Deus só tem filho. Para ser filho é preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é preciso tomar a decisão. Ninguém nasce crente. Eu nasci, meu pai e minha mãe é crente, eu nasci num lar evangélico, sou crente. Não, ninguém nasce crente. Deus não tem neto, Deus só tem filho. Você precisa tomar a sua decisão. Uma criança, a partir do momento que ela tem consciência do que é o pecado, que ela tem consciência de que pecou, que está errado, precisa pedir perdão a Deus, precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Número 20. No caso do cônjuge descrente se recusar a permanecer com o convertido por causa de sua fé em Cristo, o que deve fazer o crente? Então, o cristão está livre da obrigação de sustentar o casamento, mas a iniciativa deve ser do descrente. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porém deve ficar sem se casar de novo. Se um é crente e o outro não é crente, estão brigando demais, né? Às vezes o marido espanca a esposa, os filhos e tal. E ele fala, vou separar, ela deve imediatamente dizer, pode separar, né? Você tem que assinar um documento aqui de separação, tal. Assinamos, fazemos o acordo, está tudo bem, porque ela deve procurar viver em paz com Deus. Só que a Bíblia adverte que não podem se casar mais, porque senão estarão cometendo adultério. Então essa esposa deve procurar reatar o seu amor, o seu casamento, deve procurar de toda maneira voltar com esse marido, né, a relação familiar, buscar de todas as maneiras ganhá-lo para Cristo, mesmo estando separados. Bom, nós temos aí no nosso site estudos bíblicos muito interessantes sobre esse assunto. Você que está nos ouvindo, se você deseja neste momento aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é a sua oportunidade. E se você deseja ser curado, está com problema de saúde, enfermidade, uma doença, é o seu momento de ser curado. Aproveite a oportunidade. Vamos orar agora. Ó Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas. Oh, Yasai Hamashai. Alegrande, Rovofai, condestar-me, Jorai. Senhor, abençoa as famílias. Senhor, ajuda-os.
assumir a responsabilidade diante de Ti, diante da sociedade. Pai querido, abençoa aqueles que fizeram a decisão de Te seguir. Ajuda-os, Pai, a prosseguirem, a serem fortes, a vencerem todas as situações. Os que estão enfermos, doentes, em nome de Jesus, eu ministro, Pai, a Tua cura. Enfermidades, em nome de Jesus, retirem-se dessas vidas. Eu ministro, Pai, a Tua cura, em nome de Jesus. Amém.